Olá, meu querido e minha querida. Hora de nos preparar para o domingo, antecipando o evangelho que nós vamos trabalhar essa semana, como eu sempre faço. Essa semana a perícope tem apenas 2 versículos, por isso que eu vou ler ela inteira. Diz assim: Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo-o, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma ocasião oportuna para entregá-lo. Judas estava com Jesus. Judas caminhava com Jesus. Judas fazia parte do grupo dos 12. Nós sabemos, através do Evangelho de João, que Judas era o tesoureiro, digamos assim, do grupo. Aqueles recursos, aquele dinheiro que as pessoas provavelmente, bem certo que fizessem isso, ofertassem ao Senhor Jesus para a manutenção do seu ministério, pela Galiléia e Judéia principalmente, Judas então era quem cuidava dessas economias. E, segundo João também, Judas roubava o grupo. É Judas que, na unção de Betânia, fala: por que é que em vez de gastar tanto dinheiro, 300 denários, que foi gasto naquela essência, naquele perfume, por que em vez de gastar 300 denários com esse perfume que logo foi embora porque foi para ungir o Senhor Jesus, não usou o dinheiro para dar aos pobres? É o mesmo Judas, uma pessoa perversa, má. Por isso que o tema de nossa mensagem essa semana é 30 moedas pelo Filho de Deus. É esse o valor que Judas entregará a Jesus. E ele vai então conspirar com as principais autoridades. Nós sempre chamamos a atenção nesses últimos dias para a questão do sistema religioso. O sistema, ele é sempre pernicioso e muitas vezes o diabo usa o sistema, não só o sistema religioso, mas usa também o sistema político, o sistema jurídico, o sistema judicial para fazer suas tramas, tecer suas tramas, sempre em nome da legalidade, em nome da paz, como vai ser no caso do Senhor Jesus, que nós vamos ver em outros momentos do Evangelho, que vão dizer: olha, é melhor que uma pessoa seja morta, é melhor que um morra, do que a cidade, o país, a nação, o império inteiro ruir em chamas. Essa era a ideia. O mal, ele vai agindo sorrateiramente, quase sempre travestido de bem. Eu, quando olho a iconografia religiosa, que vejo sempre Satanás pintado de forma muito feia, assustadora, com chifres, um tridente na mão, rabo, os dentes enormes, um misto de homem e animal, eu sempre vejo que aqueles pintores, as pessoas que fizeram Satanás dessa maneira, têm uma visão distorcida de Satanás. Satanás, no meu entendimento, ele é muito mais sutil e ele se apresenta de uma forma sempre muito tranquila. Nós vemos que Judas é uma pessoa tranquila, não há muitos conflitos em torno dele. Nós quase não ouvimos falar de Judas dentro dos evangelhos, a não ser nesses momentos especiais já do fim da vida do Senhor Jesus, quando o traidor é revelado de forma tão clara. Judas traiu Jesus vendendo por 30 moedas. O evangelho continua sendo vendido e continua sendo mercadejado ainda hoje. O Senhor Jesus continua sendo ainda hoje condenado. O Senhor Jesus continua ainda hoje sendo vendido. Toda vez que nós fazemos isso com o seu evangelho, com a sua palavra, é a ele que nós estamos fazendo. Toda vez que você rejeita a Jesus, você está se associando a Judas, você está se associando aos seus detratores, àquelas pessoas que tramaram a sua morte. Não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro. Não existe, não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Isso não existe com relação ao Evangelho. O Evangelho é sim, sim, não, não. Ou eu estou com Jesus ou eu estou contra Jesus. E não basta caminhar dentro da igreja. Judas era um homem religioso, era um homem que estava dentro da igreja, digamos assim, e é ele quem trai o Senhor Jesus. Nós precisamos ser discípulos, desenvolver um coração de discípulo, não nos iludir
com o mundo, com aquilo que o mundo nos chama a fazer, parecendo normal, quando na verdade é o contra-evangelho. Que esta semana possamos então nos aprofundar mais e mais nesse tema e que tenhamos em Jesus Cristo o nosso Salvador e Libertador e depositemos nele toda a nossa confiança sem ceder em nada aos apelos do mundo, da sociedade e do sistema religioso, que muitas vezes somos seduzidos a ceder, deixando de lado o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus Cristo, para poder atender à expectativa que as pessoas têm a respeito de nós e daquilo que nós vamos pregar. Que sejamos fiéis ao Evangelho e que nós não nos associemos àqueles que venderam e assassinaram o Filho de Deus. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe com os seus amigos para que esse Evangelho seja anunciado a toda a criatura. Que Deus o abençoe. Um grande abraço.